Olá, amados amigos queridos. Hoje vamos falar das vis paixões do coração humano. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam um cetro, Salomão tornou-se um libertino, instrumento e escravo de outros. Seu caráter, outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Sua fé no Deus vivo foi suplantada por dúvidas ateístas. A incredulidade mareou sua felicidade, enfraqueceu-lhe os princípios e degradou-lhe a vida. Oh, quão desgostoso se encontra Deus com os esforços débeis, sem vida e sem cristianismo, realizados por alguns que professam ser seus servos. A obra de Deus precisa ser levada avante com vigor e em sentido ascendente. Isso não será alcançado a menos que a sensualidade que corrompe o ser inteiro seja afastada da experiência religiosa. Tal obra precisa ser empreendida. Os membros da igreja necessitam jejuar e orar, lutando sinceramente a fim de se tornarem vencedores pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nenhuma partícula de impureza sodomita escapará da ira de Deus por ocasião do juízo. Aqueles que não se arrependerem e não abandonarem toda impureza cairão junto com os ímpios. Os que se tornarem membros da família real e constituírem o reino de Deus numa terra transformada haverão de ser santos, não pecadores. Isaías capítulo 30, versículo 1 a 3 e versículo 8 até 16. Aqueles que receberam grande luz e não a têm atendido, encontram-se em pior posição do que os que não obtiveram tantas vantagens. Exaltam a si próprios e não ao Senhor. A punição infligida em cada caso aos seres humanos será proporcional à desonra que trouxeram a Deus. Muitos, em virtude de atitudes de condescendência própria, têm colocado Cristo sob fraca vergonha. A condescendência para com as coisas contrárias à lei tem se tornado um poder para depravar a humanidade, enfraquecer a mente e perverter as faculdades. O mesmo estado de coisas observado atualmente existiu antes do dilúvio e antes da destruição de Sodoma. A dissipação é crescente em nosso mundo. Cartazes impressos com gravuras indecentes são expostos nas ruas, a fim de fascinar os olhos e depravar a moral. Estas apresentações são de natureza a despertar as mais vis paixões do coração humano, através de imaginações corruptoras. Por sua vez, imaginações corruptoras são seguidas de práticas depravadoras, tais como as que eram comuns aos habitantes de Sodoma. Mas a parte mais terrível do mal é que é praticado sob o manto da santidade. Nossos jovens serão depravados, os seus pensamentos desprezíveis e sua alma poluída, a menos que se encontram entrincheirados na verdade. Não ignoramos que a queda de Sodoma foi motivada pela corrupção de seus habitantes. O profeta especificou aqui, Ezequiel capítulo 16, versículo 49, os males que especialmente
levaram à dissolução moral. Vemos exatamente os mesmos pecados presentes hoje no mundo que fizeram sobrevir a Sodoma a ira de Deus até sua mais completa destruição. Estranho abandono do princípio. Porventura, não existe suficiente evidência a nosso redor, demonstrando os perigos a rondar nossos caminhos. Por toda parte se vêem destroços humanos, altares domésticos quebrados, lares despedaçados. Há um estranho abandono dos princípios, um rebaixamento das normas de moralidade, e rapidamente a terra está se convertendo em uma Sodoma. As práticas sodomitas que acarretaram os juízos de Deus sobre o mundo, que o levaram a ser submergido no dilúvio, e que a Sodoma fizeram sobrevir à destruição pelo fogo, rapidamente estão aumentando. Aproxima-nos do fim. Deus tem por longo tempo suportado a perversidade do ser humano, mas nem por isso seu castigo é menos certo. Que todos os que professam ser a luz do mundo se apartem da iniquidade. A impureza acha-se hoje amplamente disseminada. Mesmo entre os professos seguidores de Cristo, as paixões correm soltas, as propensões sensuais ganham força pela condescendência, enquanto as faculdades morais se tornam cada vez mais fracas. Os pecados que destruíram os antediluvianos e as cidades da planície prevalecem hoje, não meramente em terras pagãs, não apenas entre populares professos do cristianismo, mas mesmo entre os que afirmam estar aguardando a vinda do Filho do Homem. Se Deus lhes apresentasse esses pecados como aparecem à sua vista, vocês se encheriam de vergonha e terror.